Queridos, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre algo que Deus colocara no meu coração a respeito do livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 6. O tema desta mensagem é: Deus, Ele não muda. Deus, Ele não mudou. Você abra a tua Bíblia no livro do profeta Malaquias e vamos aí refletir um pouco sobre aquilo que Deus colocara dentro do meu coração. No capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, diz assim a palavra do Senhor: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e refinará com ouro e a prata. Assim trarão o Senhor ofertas com justiça. Versículo 4. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como no tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seu salário, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6 é o versículo chave da nossa mensagem. De fato, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Amém? Queridos, esta palavra Deus ministrou meu coração no dia de ontem, e eu comecei a orar a Deus, a me preparar para trazer esta mensagem da parte do Senhor aos vossos corações. E Deus falou muito ao meu coração quando Ele falou assim: eu não mudo. E veio diretamente dentro do meu coração o texto ou livro de Malaquias, do profeta Malaquias, que quando Deus ele começa a falar algo, a mostrar algo que o povo estava fazendo. O livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, o Senhor repreende ali todos os judeus por suas desobediências e práticas ao que tante o sacrifício no templo. Capítulo 1 fala isso. Já no capítulo 2 do profeta Malaquias, o Senhor castiga os sacerdotes por não manterem seu pacto com ele e por ser um mau exemplo para a nação.
Olha o caminho que o povo estava percorrendo. E no capítulo 3, no qual nós lemos alguns versículos, o Senhor está dizendo que enviará o precursor para preparar o caminho diante dele. E ele diz, e ele virá de repente ao seu templo. Ele virá de repente a seu templo. Aqui, Deus aqui está falando, ou está desafiando o povo a viver a lei, e ele promete enviar um profeta ou mensageiro antes do grande dia e terrível. Eu creio que muitos que, quando eu disse para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, talvez alguns estavam dizendo, ele vai falar sobre dízimo e sobre ofertas. Porque quando lê o livro do profeta Malaquias, principalmente no capítulo 3, geralmente nós tiramos bases para falar de dízimos e de oferta. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que nós não vamos falar sobre dízimos e ofertas, mas eu quero falar com você através da direção que Deus nos deu. Dentro de tanta tristeza, de um dia tão especial como este, que é o Dia das Mães, das guerreiras, que são as mães, mas também um tempo triste, aonde a pandemia do coronavírus tem atacado as nações, que são dias tristes, dia de confinamento dentro das nossas casas, outros internados nos hospitais. Mas o Senhor está dizendo a cada um de nós, Ele quer nos falar algo através da sua palavra. Ele quer falar algo através da sua palavra à sua igreja nesta noite. E Ele está dizendo, eu não mudo. Ele está nos dizendo que Ele não muda. E no versículo 6 do capítulo 3 do profeta Malaquias, aqui que Ele está dizendo que Ele não muda. E por isso que o povo de Israel ainda não havia sido destruído, porque Ele não muda. O povo que estava vivendo em rebeldia, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, mas diante daquilo tudo, o Senhor, Ele não mudou, Ele permanece justo, Ele permanece com as mãos estendidas sobre nós, a esta humanidade. Por isso que Ele não muda, por isso que Ele chama os profetas, Ele usa o profeta Malaquias, porque Ele zela pela tua palavra para que ela se cumpra. A Bíblia nos diz que Ele não faz nada sem antes revelar os teus segredos, servos e profetas. Ele estava trazendo uma orientação para o seu povo. E eu gostaria muito que você repetisse após mim aí dentro da sua casa. Talvez você tenha falado com a sua esposa, não tenha falado isso com a sua esposa, com seus filhos. Você tem repetido palavras proféticas, muitas das vezes aqui dentro do templo, mas não dentro da tua casa. E hoje Deus está dando esta oportunidade para você liberar a palavra dentro da tua casa. Repita assim após mim: Deus não muda. Fala com a tua esposa, fala com teus filhos, fala com teu esposo, fala com teus filhos, com a tua mãe, libera a palavra, diga a eles: Deus não muda.
Hebreus capítulo 13, versículo 8. O escritor aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. Quando o escritor está dizendo isto, ele está dizendo que o nosso Deus, ele não muda. Fica atento, porque Deus, ele permanece o mesmo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, está escrito assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. É Deus falando, usando a boca do profeta para falar aos homens, para falar aos nossos corações. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. O que desejo atingirá o propósito para o qual eu enviei. Porque Deus, ele não muda. A palavra dele é liberada e ela não volta para ele vazia. Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, usou alguém para falar contigo. Ele está firme nesta palavra, nesta promessa que ele lhe fez. Pode passar um tempo, mas a palavra profética na tua vida irá se cumprir. Por isso que no livro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus dizendo: as minhas palavras também não há de passar. Porque Deus não muda. Ele não muda no seu amor por nós, pela a sua bondade para nos abençoar. Ele não muda na sua justiça, nas suas misericórdias. Ele continua nos perdoando. Ele não muda a sua palavra. Por isso que está escrito: o que escrevi, escrevi. Porque Deus não muda. Se Deus falou com você, se Deus falou algo através dos teus profetas com relação à tua vida, talvez no seu tempo está demorando, mas eu quero te dizer que ela irá se cumprir. Então, meu irmão, não fique triste, não fique de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça, porque Deus tem zelado por ti e por tua família. Eu creio que eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo através do Face, através do Instagram, que estão com medo, porque há muito tempo sem ir ao seu trabalho. Outros estão sendo ameaçados. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus não muda. É Ele que te colocou neste lugar. Então fique firme, não desfaleça, não olhe para trás. Continue neste propósito de buscar o Senhor. Medita na palavra do Senhor, não leia a Bíblia, mas medita na palavra do Senhor, que ela te trará a vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. A Bíblia, ela traz um ensinamento para nós, lá em Gênesis, no capítulo 22, que Abraão estava passando por uma situação, porque Deus havia lhe colocado à prova
pedindo que sacrificasse o seu único filho, chamado Isaque. E Deus falou com ele: olha, Abraão, eu quero teu filho. E você vai levá-lo para ser sacrificado lá no Monte Moriá. E a Bíblia diz que quando Abraão foi subindo com Isaque, levando todos os materiais necessários para o sacrifício, a Bíblia diz que quando ele chega lá no monte, ele prepara o altar, obedecendo a voz do Senhor. E quando ele prepara o altar, ele coloca o garoto, o rapaz, sobre o altar. Na hora que ele levanta o seu cutelo, a sua faca, na nossa linguagem, para o sacrifício da criança, que era um instrumento preparado para ser usado uma única vez, que a faca do sacrifício era assim, era usada uma vez só e não usaria em outro animal. Mas Isaque, ele estava ali sendo preparado. E a Bíblia diz que quando ele prepara o altar, ele prepara a oferta que era o seu filho. E no capítulo 9, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 9 ao 13, diz que Deus, ele responde à oração de Abraão, quando ele disse: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Olha como que Deus, ele ouviu a oração de Abraão, que enquanto ele estava preparando, aquele homem estava em oração. Ele estava sacrificando porque ele amava a Deus. E ele não estava tendo o teu filho como prioridade, a prioridade dele era o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele arma, ele pega a faca para sacrificar o seu filho. Brada dos céus uma voz, o anjo do Senhor fala para ele: Abraão, Abraão. E ele responde com a faca levantada, ele responde: eis-me aqui. E a voz diz para ele: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto, e foi lá, pegou-os e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Veja bem, Deus tinha feito uma promessa para ele, que ele seria pai das nações para Abraão. E como que ele seria pai das nações se o seu único filho fosse sacrificado, fosse morto? Mas Deus disse para ele: olha, agora eu sei o quanto que você me ama, você não me negou o seu único filho. E preparou um sacrifício para que ele ofertasse no lugar de Isaque. Deus tem algo para ofertar na tua vida, meu irmão. Você talvez está pensando: eu perdi.
Mas no mundo espiritual, Deus está dizendo: você ganhou. Porque o que Deus tem para você é algo sobrenatural, é inexplicável. Por isso que ele faz esse sacrifício. Ele ora, ele busca, e Deus preparou. Por que Deus não muda? A Bíblia também nos ensina. No livro das Crônicas dos Reis, nos capítulos 17 e 18, em especial o capítulo 18, do versículo 30 ao versículo 32, que Josafá era um rei muito agradável. Ele agradava a Deus. Ele havia exterminado os ídolos no meio do povo. E ele ensinava a todo Judá a lei de Deus. Ele, como rei, ele priorizou agradar a Deus. Como rei, como chefe da nação, ele decidiu ensinar o povo de Judá as leis do Senhor. Mas ele comete um equívoco quando ele casa com a mulher de Israel, e ali ele faz um pacto com Acabe. Ele era rei, já havia a divisão dos filhos. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Josafá vai e casa com a filha de Acabe. E a Bíblia nos diz que ele, através deste casamento, ele aliou-se a Acabe. E um belo dia ele foi visitar, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. E quando chegou em Samaria, Acabe fez uma proposta para ele ir à guerra junto com Israel. E Josafá aceitou entrar numa guerra que não era dele. Muitas das vezes, a causa do nosso sofrimento, da nossa dor, é entrar em uma guerra que não é nossa. É entrar em propósito que não é nosso. É fazer o que Deus não tem nos pedido. E começa a dar tudo errado. E no capítulo 30, 18, versículo 30 ao 32, de segundo livro das Crônicas, se você estiver acompanhando aí, sinta à vontade, leia comigo, que diz: o rei da Síria havia ordenado seu chefe dos carros de guerra: não lute contra ninguém, porque na verdade Josafá uniu Acabe para lutar contra o rei da Síria. A história é um pouco longa, não vou falar sobre os profetas Micaias, que foi convidado para profetizar, para falar, mas eles haviam sido avisados, tanto Acabe como Josafá, pelo profeta Micaias, para que ele não fosse à guerra, ou Micaías. Mas eles foram à guerra,
A Bíblia diz que o rei da Síria agora já estava em campo de guerra. O rei da Síria ordena os seus chefes dos carros de guerra, dizendo: não lutem contra ninguém. Olha que palavra! O rei da Síria estava dizendo: não luta contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel, é contra Acabe. Eu creio que a maioria de nós, você que está ouvindo, já ouviu falar do rei Acabe, esposa de Jezabel. Eu creio que muitos já ouviram falar desse rei. Mas o rei da Síria diz: não luta contra ninguém. Não mate ninguém, não luta contra ninguém, não seja soldado, seja oficial, senão o rei de Israel. Eu quero é o Acabe. O versículo 31 do capítulo 18 está dizendo assim: e quando o chefe dos carros viram Josafá, porque Acabe usou de maldade com Josafá, eu vejo assim. Porque quando eles estavam se preparando para ir para a batalha, Acabe chama Josafá e fala: olha, Josafá, você pode se vestir de veste real para a guerra. Vai de veste real, eu vou de roupa natural de soldado. Eu penso isso comigo, que de repente ele diz: se tiver de morrer, que morra Josafá, e eu permaneço vivo. E o rei Josafá vestiu sua roupa real de rei, montou na sua carruagem e partiu para a batalha que não era dele. E no versículo 31 do capítulo 18 está dizendo: quando o chefe dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, é o Acabe. E cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor ajudou. Deus os afastou dele. Ele iria morrer no lugar de Acabe. Mas ele clamou ao Senhor. Porque com todos os defeitos que Josafá talvez tinha, mas ele temia o Senhor. E Deus, ele zela pela tua palavra. Ele protegeu Josafá, porque Deus não muda. Pois quando o comandante do carro viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Eles falaram: esse aí não é o rei de Israel. Este não é o homem que nós estamos procurando. Mas Josafá clamou, mesmo entrando em uma guerra que não era dele, porque ele cria na promessa de Deus. Nas promessas que Deus havia feito a Davi, seu pai. Ele cria nessas promessas. Deus não abandonou Josafá. Deus não abandonou Judá. Deus não abandonou Israel. A Bíblia diz que eles desobedeciam a Deus constantemente, adorando outros deuses de madeira, de ouro, de prata, entre outras coisas. Mas Deus não o abandonou, porque Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Talvez você está questionando o Senhor, porque Ele te fez uma promessa e na sua agenda está demorando, no teu relógio está demorando. Mas entre a profecia e o cumprimento da promessa, existe um tempo. Aguarde, não negocie,
Fique firme. Os dias estão difíceis? Estão. Mas não negocie. Deus é contigo. Assim como ele foi com Josafá. Mesmo ele errando, ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou da morte. Quantas pessoas confinadas, outras em quarentenas, outras que vão para o seu trabalho, principalmente os da saúde, que já sai de casa cheio de pavor e de medo, de se contaminar. Mas a Bíblia nos ensina que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, meu irmão. Fique firme. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, Deus traz uma revelação ao povo de Israel. Revelação essa que fala sobre o seu amor por eles. No versículo 15 do capítulo 49, a Bíblia diz assim: acaso pode uma mulher esquecer o filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Versículo 16 está escrito: eis que nas palmas de minhas mãos te tenho gravado. Deus, ele não se esqueceu de você, meu irmão. Ele não muda. Ele está de mãos estendidas. Eu estou ministrando a teu coração aqui. O templo não está vazio porque temos os meninos que estão ministrando louvor. Mas podemos dizer que 99,1% deste templo está vazio. De pessoas, mas está cheio da glória de Deus. Está cheio da presença do Senhor. Que esta presença entre agora dentro da tua casa. Este Deus que lhe fez esta promessa entre dentro da tua casa. E que você levante a tua mão, você que ainda não confessou Jesus Cristo como teu Senhor, faça isso hoje. Entrega teu caminho, entrega a sua vida ao Senhor. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel, lá no livro do profeta Malaquias. Este povo que havia tido um livramento, havia aproximadamente 100 anos pós-cativeiro babilônico. Ele já tinha saído do cativeiro, Deus tinha tirado do cativeiro babilônico há 100 anos. E agora, no capítulo 3, eles vão voltando às velhas práticas. Você sabe o que Deus está me dizendo, está ministrando dentro do meu coração? Está falando comigo? Para eu tomar cuidado, para você tomar cuidado. Ele está te dando livramento, Ele te deu livramento. Depois que passar essa pandemia, cuidado para não fazer igual Israel fizeram com Deus, abandonaram o Senhor. Porque este povo agora estava voltando, estava indiferente para com o Senhor. Eles não cantavam como cantaram
os seus pais quando saíram da Babilônia. Ele estava aos poucos desviando do propósito de Deus. Talvez alguém pode falar comigo, mas o apóstolo está sendo duro demais. Quem sabe nós estávamos desviando do propósito de Deus antes dessa pandemia. Não estava valorizando as coisas de Deus. Por qualquer coisa trocávamos o Senhor. Eu estou falando com crente. Agora, por diversas vezes, você deixou um dia de Santa Ceia por causa de um compromisso de um aniversário, por causa de um passeio numa praça, e fomos deixando Deus de lado. Talvez íamos até a igreja, ali o pastor te olhava, você levantar as mãos, dar uma sapateada, um glória a Deus. Mas e quando você saía do templo do Senhor, o que você estava fazendo com a tua vida? Quantos cultos que você e eu poderíamos estar na casa do Senhor, nós adiávamos para priorizar outras coisas. Hoje estamos mortos de saudade de estar dentro da casa do Senhor. E Deus estava dizendo para o seu povo, para voltar para eles. Deus estava dizendo para os sacerdotes, voltam a ser fiel a mim. E Deus estava dizendo para o povo, voltam a serem fiéis a mim. Vocês estão esquecendo de mim, do pacto que vocês fizeram, vocês estão esquecendo, volte para mim. A Bíblia nos ensina que quando Jesus, ele sobe no alto de Jerusalém, que ele olha para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, olha as movimentações lá embaixo, e ele lá de cima, ele chora. A Bíblia nos relata que Jesus chorou 2 vezes. Por Jerusalém, por Lázaro e por Jerusalém. E ele olha lá de cima, a lágrima desce os seus olhos, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os seus enviados. Eu quis ajuntá-los como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês me rejeitaram. E a lágrima desce. Essa noite é noite de voltarmos para Deus. Não tente enganar o Senhor, fazendo votos que não vão cumprir. Dizendo a ele, Senhor, se eu não perder o meu emprego, eu vou fazer isso, e isso, e isso, e isso. Senhor, se esse vírus não atingir ninguém da minha família, eu vou ser mais autêntico ao Senhor. Senhor, se durante essa pandemia não faltar na minha mesa pão, eu vou fazer isso, e vou fazer isso, e vou fazer isso para o Senhor. E quando passar, vai cumprir? Deus estava chamando o povo de Israel para a realidade. Deus está nos chamando a sua igreja para despertar. É tempo de despertamento.
é tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de humilhação, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados. Faça dessas dificuldades, desta luta, um trampolim de oração para a tua vida. Por isso que o Senhor está dizendo ao povo de Israel que Ele enviaria o seu profeta. Quantos homens, quantas mulheres de Deus que foram levantados antes desta pandemia para nos orientar do que viria sobre a nação brasileira e sobre as nações, mas ninguém deu crédito. Principalmente quando é profeta da casa. Aí que não dá crédito mesmo. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos diz quem deu crédito à minha pregação. A quem manifestou os braços fortes do Senhor. O profeta Isaías já estava lamentando porque ninguém estava dando crédito à sua pregação. Jesus, quando vem a esta terra, ele faz o mesmo lamento quando ele entra dentro da sinagoga, lá em Nazaré, e diz: quem deu crédito à minha pregação? Mas ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Abençoe a nossa nação. Abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu patrão. Ora por ele. Porque através dele, Deus tem usado ele como instrumento para te dar emprego e você trazer o sustento para dentro da tua casa, mas muitos não valorizam isso. Será que é preciso de perder para valorizar? Não precisamos chegar a este ponto, de maneira nenhuma. Podemos valorizar sem perder. Hoje a pastora Gleide ministrou na escola bíblica e ela estava dizendo sobre princípio de honra. Um dos princípios de honra é gratidão. Tem sido grato? Eu quero que você entenda o que Deus estava falando para Israel. Ele estava falando para o teu povo também a respeito de dízimos e oferta. Infelizmente, está sendo algo que o inimigo está usando pessoas de mídia para travar a boca dos pastores, para não falar a respeito disso, para que a igreja não venha cumprir os seus compromissos. Estão falando que quem pede, quem fala, orienta os seus fiéis, está querendo tirar a sua lã, a lã das ovelhas, e ainda beberem do teu sangue. Mas Deus aqui estava fazendo um lamento, que o povo também estava esquecendo de trazer os seus dízimos e suas ofertas. Eu quero aproveitar este momento para dizer a você, que é discípulo deste ministério, a igreja, o templo não estará aberto para culto público, mas nós temos famílias que estão nos campos fazendo a obra missionária.
dedicando-se a Deus, trabalhando em prol do reino. Não é só o Ministério Manancial que tem famílias, outros ministérios também. Ah, mas apóstolo, se eu fizer isso, como é que vai ficar a minha situação? O mesmo Deus que falou com Abraão, disse, não sacrifica o menino, e preparou um cordeiro para o sacrifício, é o mesmo Deus que vai prover para você todas as coisas. E hoje eu estava conversando com o pastor Sidney para me encerrar. Nós, esta semana, perdemos aí uma pessoa, principalmente para minha família, que nos ajudou muito, a minha família, no tempo de escassez, que é a família Adriano. E que eu creio que foi quinta-feira, se não me falha a memória, a Cidinha, que nós tratamos Cidinha Adriano, ela faleceu. É uma jovem, alegre, que eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes. E quando chegou a notícia até a mim, me abalou muito. E tem me abalado porque, através do papai dela, o meu pai conseguiu entrar no SAI. E ali dentro do SAI de Volta Redonda, e ali dentro daquele trabalho, Deus mudou a nossa vida. Eu quero aproveitar, fica aqui os meus sentimentos, a minha condolência a toda a família Adriano, que Deus possa confortar os vossos corações. O que eu tenho aprendido é que nós devemos de aproveitar o tempo. Ame, ame e ame. Pastora Gleide disse sobre virtude. A maior virtude é você amar quem te odeia. Virtude não é amar quem te ama. Virtude é amar quem te odeia. Que Deus te abençoe. Inclina a tua cabeça e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer ao Senhor, Pai, por esta noite tão maravilhosa na tua presença, pela tua palavra. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor não muda. O Senhor permanece o mesmo. Somos nós que muitas das vezes desviamos do seu caminho, do seu propósito, da sua lei. E quando assim fazemos, Pai, o preço vem. Mas as tuas mãos está estendida, as tuas mãos está sobre nós ainda nesta terra, Pai, nos dando a oportunidade de arrependimento, Senhor. Oh Deus, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, estão dando crédito a esta palavra que saiu da minha boca. Outros, Pai, viraram as costas, mas o Senhor, Deus, é misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que permanece fiel. Entra dentro desta casa, Pai. Assim como o Senhor entrou dentro da casa de Zaqueu e mudou toda aquela família, trazendo salvação, devolvendo alegria, entra dentro deste lar, Pai. Deus, esta família que está, Deus, desempregados, que estão sem sustento, Deus, quantas pessoas que já não têm mais nada para comer, Pai, a lata está batendo. Ah, Jesus, ouve a nossa oração dentro deste lugar, e vá ao socorro, Pai, nos dê condições também para abençoar, Pai.
que muitas das vezes o Senhor nos abençoa, Pai, mas nós não abençoamos o nosso próximo. Como eu tenho falado com a tua igreja, Pai, que o Senhor, Pai, nos abençoa por 3 propósitos. O primeiro é para abençoar o teu reino, levando as ofertas, os dízimos, que é o primeiro que tem que sair, é o do Senhor. Segundo, Senhor, para nos abençoar, Pai, a nossa família, e para abençoar também, terceiro, o nosso próximo, Deus. Muitas das vezes, Pai, nós esquecemos disso, Pai. As nossas despensas estão cheias, não está nos faltando nada, mas nós não nos preocupamos com o nosso próximo que nada tem. Mas que nesta noite seja uma noite do despertar do teu Espírito em nós. Assim como o Senhor despertou toda Israel através da profecia de Malaquias, Deus nos desperta também nesta noite. E que o seu nome seja para sempre glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Aleluia.